Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém? Gostaria primeiramente já de agradecer pelo convite que foi feito, que foi incumbido a nós nesta noite, estarmos diante de vocês, ministrando a palavra de Deus, num tema tão importante, né? Principalmente para os dias de hoje, que recebemos como um tema que diz, somos um. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 21, estaremos lendo uma porção da palavra do Senhor, e em seguida estaremos tentando compreender o que diz as Sagradas Escrituras pelo poder do Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 21. Se você encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Meus queridos, nesta noite, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, e todo o capítulo 17, se você for olhar na sua Bíblia, ela tem como epígrafe do texto a oração sacerdotal de Jesus. E eu queria começar fazendo uma pergunta diante de vocês, para que a gente pudesse meditar bastante nessa pergunta. Você oraria por alguém que magoou você? Como foi dito aqui pelo irmão Rafael, e foi encenado aqui, nós temos tempo para tudo. Para tudo temos tempo. Inclusive para aquilo que nós almejamos, nós criamos tempo para aquilo. Como diz no jargão popular, quando a gente deseja alguma coisa, até com o tempo nós fazemos das tripas coração. Aí eu queria perguntar a você, puxe na sua memória aí alguém que já magoou você de uma forma que você acha que, se você tivesse no lugar de Deus, você não perdoaria essa pessoa. Pense aí, comece a refletir de todo o mal que já fizeram para você, e que você lembra desse mal que fizeram para você, e você pensa assim, isso que fizeram comigo, mas eu não perdoo, nem que dê água acima do pescoço. E a gente pensa dessa forma, e a gente vê que quão difícil é para nós executarmos uma coisa chamada perdão. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos magoa, a primeira coisa que sentimos no coração, que vem aqui na nossa garganta, é dar uma resposta de imediato. Que a Bíblia diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E se tem alguém aqui no meio de nós, um super crente, que consegue ouvir uma afronta, ou alguém magoar você, e você consegue digerir isso numa boa, graças a Deus que você chegou num nível espiritual que está superando até os apóstolos. E a gente vê que, muitas das vezes, nós oramos, pedimos a Deus que nos dê um coração parecido com o dele. E muitas das vezes a gente canta isso aqui na igreja. Eu não sei se você já teve o privilégio aqui de cantar, que tem um louvor que diz assim, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. E a gente canta, a gente se emociona, a gente sente como se estivesse flutuando. Mas será que a gente tem a ciência do que estamos pedindo diante de Deus? Será que nós colocamos isso em prática? É isso que a gente pede a Deus, para ter um coração igual ao dele.
um coração igual ao de Cristo, será que nós colocamos isso em prática quando vem a mágoa, quando alguém nos machuca? Porque tem coisa que a gente ora e pede a Deus, e quando Deus começa a colocar a gente na prova, para a gente ser testado, a gente começa a dizer assim: mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas você não pediu a Deus em oração que lhe desse um coração perdoador? Eu só posso executar o perdão se alguém me magoar. Se ninguém me magoar, como é que eu vou tentar executar o perdão se está tudo bem? E quando a gente vê aqui todo o contexto do capítulo 17, ele fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. E antes de iniciar essa oração, ele nos diz uma coisa muito importante. Antes da gente entrar no capítulo 17, olhe na sua Bíblia aí, no capítulo 16, no último versículo, o versículo de número 33, ele diz assim, olha, veja o que Jesus está dizendo antes de iniciar a oração sacerdotal. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O porém é que antes de Jesus proferir essas palavras no verso 33, veja o que ele revela aos seus discípulos no versículo 32 do capítulo 16, que ele diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que serei dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Imagine você caminhar durante 3 anos com o mestre, aprendendo tudo com ele, ouvindo dele, e no capítulo 16, Jesus começa a falar sobre a sua morte, que seria entregue aos homens e que seria crucificado. Se você pular lá para o capítulo 18, ele já começa falando que Jesus já está no Getsemane. Então, entre o capítulo 16, onde Jesus prediz tudo o que vai acontecer, quando ele faz a oração sacerdotal, e no capítulo 18, vocês podem perceber que Jesus vai para o Getsemane. Ali, ele vai ser entregue aos homens, será humilhado, será preso e será crucificado. Essa oração de Jesus, ela se divide em 3 partes. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessas 3 partes que se dividem a oração de Jesus. Primeiro, que Jesus ora por si mesmo. É uma oração de despedida. Todas as ações que Jesus fez aqui na terra, ela tinha um só intuito: glorificar o nome de Deus. E o versículo 1 do capítulo 17, ele começa assim: tendo Jesus falado essas coisas, o que a gente viu no versículo 32 e 33, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus tem a mesma glória e autoridade do Pai. E nós olhamos no versículo 2, que Jesus continua na sua oração, e ele diz o seguinte: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe desse. Quando nós olhamos para essa oração de Jesus, nós vemos que toda a glória, todo o louvor, tudo que Jesus tem juntamente com Deus desde a eternidade, ele coloca de lado, se faz homem e vem habitar no meio de nós. Como diz lá em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós vemos que
A maior humilhação que você acha que você já passou, ela é infinitamente muito menor do que o próprio Deus olhar para mim e para você, nos enxergar cheio de chagas, só podridão no nosso coração, e Ele deixa a sua glória por amor de nós e começa a habitar no nosso meio. Sentindo fome, sentindo sede, sentindo cansaço, as mesmas coisas que nós sentimos. E na sua oração, o que Jesus pede ao Pai? Quando você vai no versículo 13, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E a pergunta é, o nosso tema é somos um. E como podemos glorificar o nome de Deus? Jesus nos responde isso quando a gente olha para o versículo 4, que ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Deus Filho colocou a sua glória de lado e veio à terra para nascer, servir, sofrer e morrer. E a gente se pergunta: que obra é essa? Que essa glória que ele já tinha desde antes da fundação do mundo. O versículo 5 vai dizer: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Essa oração aqui, Jesus está pedindo a Deus que ele seja conhecido no meio de nós. Só podemos confessar a Cristo como Senhor e Salvador se realmente o conhecemos. Não podemos confessar aquilo que nós não conhecemos. E essa era a oração de Jesus. E a obra que Jesus tinha para fazer, onde nós lemos no versículo 4, a gente consegue compreender no versículo 6 e 7, que diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provêm de ti. Você já parou para pensar qual é o intuito da morte de Jesus? Já parou para meditar assim? Qual o motivo? Por que Jesus teve que se fazer homem, habitar no meio de nós, teve que morrer? Qual o intuito? Se alguém perguntar a você, para que e por que Jesus morreu? Certamente você vai dizer assim: foi para salvar os meus pecados, porque a salvação de pecados vem através da morte e da ressurreição de Cristo. Só que o amor de Cristo por nós, ele vai muito mais além do que pensamos e do que imaginamos. O amor de Cristo é tão grande, quando você volta para o versículo 2 do capítulo 17, o texto diz: ó, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja que tão grande amor. E quando a gente volta para o versículo 8 do capítulo 17, o texto vai nos dizer, porque olha o que Jesus está dizendo: porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Meus irmãos, nesse tema de somos um, nós somos agraciados por Deus pelo impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Cristo muitas vezes é apresentado para nós como Salvador, e Ele é realmente o nosso Salvador. Só que vai muito além disso, Ele faz muito além do que me salvar e do que salvar você. Olha no versículo 9, ele inicia assim, ó, é por eles que eu rogo. A palavra aqui, rogar, é orar insistentemente, até o corpo não aguentar mais. Veja que privilégio nós temos. O Deus Filho se fez homem, veio à terra e na oração sacerdotal, pelos seus, ele ora incansavelmente, ele intercede por mim e por você. E a gente vê isso, como eu falei no início, o quão difícil é para nós orar pelo nosso próximo. Orar por quem faz bem a gente, orar por quem concorda com a gente, ou orar por alguém que está enfermo, a gente até consegue orar de bom grado, né? Agora imagine que você descobre que o seu irmão em Cristo está querendo puxar o seu tapete, que não era para ser assim, que ele fala mal de você e que ele deseja o seu mal. Como foi dito aqui pelo irmão Rafael, quanto tempo você tiraria do seu tempo diário para orar por esse irmão? Pedindo a Deus assim, Senhor, todos nós somos falhos. Eu sei que pecaram contra o Senhor, eu sei que me ofenderam. Perdoe aquela pessoa, restaure o coração dela. Quanto tempo você passaria ou gastaria numa oração orando por alguém que lhe fez mal? Você já parou para pensar nisso aí? Porque na oração sacerdotal aqui, antes de Jesus ir para o Getsemane, aqui tinham discípulos que iriam lhe trair, que iriam lhe negar, que iriam procrastinar e queriam abandonar ele. E mesmo assim, Jesus fez o quê? Orou por eles. Da boca para fora, é muito fácil cantarmos aqui na igreja, sairmos de um banco para ir para o outro, abraçar os nossos irmãos, dizer a eles que nós amamos. Mas será que esse amor está saindo mesmo do coração? Ou porque quem estava ministrando aqui pediu para você sair, você pensou assim, é o jeito, né? Tem que abraçar mesmo. Será? A gente pode até enganar quem está aqui, né? Mas aquele que sabe de todas as coisas, aquele que sonda os nossos corações. Meus irmãos, um negócio é tão sério, a comunhão, eu já disse aqui e vou repetir, é uma coisa tão séria, que se você ganhar 100 mil reais e pegar o dízimo, 10% de 100 mil é 10 mil. Se você vier pegar 10 mil e vier trazer diante do altar, e você tiver alguma coisa contra o seu irmão, a Bíblia nos diz que Deus não recebe a sua oferta. Ela diz assim, ó, volte, faça as pazes com seu irmão, e depois você traz a sua oferta. Na teoria, é muito fácil. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que a coisa é muito mais pesada. E o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus encarnado, que ora por mim e por você, além de nos salvar, Ele nos une. Se somos um, que é para sermos um, é porque Ele nos une. Olha o versículo 11, o que ele diz? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós.
Jesus está rogando ao Pai para que nós sejamos um, assim como Ele é com o Pai. Você que já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você já viu algum versículo, Jesus contrariando a vontade de Deus? Inclusive na sua oração do Getsêmani, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. É esse Cristo. Ele não está só orando, ele está rogando, orando insistentemente para que nós sejamos um, assim como ele é junto do Pai. Jesus apresenta em sua oração diante de Deus aqueles a quem ele amou. Você tem noção do que é ser amado pelo Criador do universo? Você tem noção do que é o Criador do universo, que fez tudo o que você vê pelo poder da sua palavra, rogar diante de Deus, pela minha vida e pela sua? O Criador do universo, ele intercede por mim e por você. Aí fica a pergunta: quem somos nós na fila do pão para o Deus vivo orar por nós, pedindo ao Pai que nós sejamos um? Como pai, como sacerdote, como pastor, Jesus tem cuidado de nós. No versículo 12, ele começa assim: ó, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Jesus guarda, protege, cuida, e ele diz que nenhum deles se perdeu. Porém, todavia, nem todos são amados por Deus incondicionalmente. Então, Deus abrindo o meu entendimento e o seu, a nossa gratidão por isso, ela tem que ser além do infinito. Porque você olha para as pessoas do lado de fora e você vê uma vida entregue ao pecado, que você sente uma profunda tristeza no coração. E aprove a Deus, no meio da multidão de pessoas, olhar para mim e para você, e na sua soberania dizer assim: eu vou te salvar. Eu vou te tirar daí. Quer um exemplo disso? Agora à noite, no Recife Antigo, está tendo uma festa lá de coisa de tecnologia. Começou quinta-feira. O que tem de gente em barzinho, em restaurante, em festa, tem um jargão que diz assim: todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite. Não sei se vocês já ouviram isso aí. Tem um jargão popular que diz assim. Se o camarada estiver passando aí na frente, ele vai olhar para aqui, para dentro da igreja, e vai dizer assim: como é que pode um bando de jovem cheio de saúde, com todo o vigor, está dentro da igreja uma hora dessa, ouvindo a palavra de Deus, e não estão na rua sentindo os prazeres que o mundo dá? Você já parou para pensar nisso aí? Você poderia ser mais um que estivesse aí fora, perdido, fazendo tudo que o seu coração achasse que é prazeroso ou não. E às vezes você se pergunta: caramba, sábado à noite, estou na igreja. Domingo de manhã, no sol, no verão, todo mundo indo para a praia. Aí você acorda sem vontade de ir para a praia. Se eu vou para EBD, aprender a palavra de Deus. Aí fora, isso é o cúmulo do absurdo. Isso é totalmente anormal. Porque para nós,
É um privilégio Deus nos atrair com cordas de amor, nos tirar das trevas e nos trazer para o reino da sua luz. E a gente vê que, goste você ou não, ele não tem esse amor por todos. A quem ele amou, ele traz com as cordas de amor. Quando você olha no mesmo versículo 12, na parte B, o texto vai dizer: nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E quando essas pessoas passam aí fora e dizem assim: esses crentes parecem um bando de doido. Sábado de noite estão na igreja, domingo de manhã está na igreja, domingo de noite está na igreja. Até pode ser dentro da sua casa, ou até alguns amigos que você tem da vida secular. Dizer assim: menina ou menino, tu só vive na igreja. Tu não faz outra coisa não, a não ser ir para a igreja. Domingo vai ter uma festa, vai todo mundo para a praia. E você não vai para a igreja, e tu vai para a igreja. Você diz assim: eu vou para a igreja. Sabe por que a gente vem para a igreja? Sabe o que é que diferencia as coisas que acontecem do mundo aí fora conosco? Chama-se a palavra de Deus. Olhe para o versículo 14 aí. Olha o que Jesus está dizendo na sua oração. Eu lhe tenho dito, eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E para a gente parece estranho, né? A gente tenta querer se enquadrar no meio das pessoas, e às vezes a gente se passa como chato, careta, atrasado. As pessoas dizem assim, até na sua faculdade: mas rapaz, tu não dorme não na casa do teu namorado? Para eles é o cúmulo do absurdo os dois namorados se guardarem para o dia do casamento. Mas menina, tu vai casar, e se não der certo, vai fazer o quê? Essa é a ideia que eles têm. Porque o que rege o mundo aí fora não é os princípios da palavra de Deus. Cada um quer viver do jeito que quer. Por isso que o sistema odeia a igreja de Cristo. Esse mundo nos odeia. Olha o que diz o versículo 16. Jesus está dizendo: eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas fique tranquilo, viu? Pessoas vão se levantar contra você. Pessoas vão querer fazer com que você caia. Pessoas vão falar mal de você, dizendo que você é careta. Mas fique tranquilo. O guarda de Israel, ele não dorme não. O versículo 15 diz assim, olha: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Fique tranquilo, meu irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra, viva a palavra e fique tranquilo, que é Deus que vai dar seu testemunho. Igual quando o diabo foi lá diante dele falar de Jó. Não foi ninguém que foi dar o testemunho de Jó, não. Foi o próprio Deus. Ele perguntou ao diabo: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a mim, e que se desvia do mal. A gente aprende que o pecado na vida do crente é um acidente, né? E tem que ser mesmo um acidente. Mas Jó, ele se desvia do mal. Se nós não formos o sal da terra e a luz desse mundo, a gente está só fazendo peso aqui na terra. A gente está fazendo diferença nenhuma. Somos santificados pela palavra de Deus. Ela nos santifica e é ela que tem o poder de resgatar aquele que está nas trevas.
Versículo 17, Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que está errado, meu irmão, não tem o que questionar. Que às vezes a gente tem um hábito de pega o texto, a gente começa a ler o texto, a gente começa a espremer o texto para querer forçar a ele dizer o que ele não diz. O que é pecado é pecado. Pode quem quiser aí fora dizer: não, rapaz, isso aí está tranquilo. Que besteira, tu acha que Deus vai se importar com uma coisa dessa? O que a Bíblia diz que está errado? É errado. E eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Existem dois reinos. Existe o reino dos céus, o reino de Cristo, e o reino das trevas. E a pergunta é: para qual dos dois reinos você está trabalhando? Porque a gente acha que só quem trabalha para o mundo das trevas é quem está aí fora, né? A gente tem essa ideia, né? Lembre-se que a Bíblia diz que dentro da igreja existe o joio e existe o trigo, e é Jesus que vai separar. Aí fica para a gente refletir: nós estamos trabalhando para o reino de Deus ou para o reino das trevas? Olha o versículo 18. Ele vai dizer: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Só vamos sair desse mundo quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, ou até que ele volte e a gente vai morrer. Ou alguém aqui acha que não vai morrer, vai ficar para a semente. O salário do pecado é a morte. Então nós, até Jesus voltar, ou a gente morrer, vamos estar aqui. E o vil tentador vai estar a todo instante ao nosso derredor, querendo nos tragar. O inimigo, o diabo, ele só quer derrubar quem está de pé. Porque quem está no chão já está caído, não adianta derrubar mais não, já está no chão. Enquanto estivermos aqui, vamos passar por várias situações. E a gente lembra do que Jesus disse no versículo 32. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que foi que Jesus nos ensinou? No mesmo evangelho, no capítulo 14 de João, versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei me manifestarei a ele. Foi isso que ele nos ensinou. Meus irmãos, não podemos ser incoerentes. A Bíblia nos diz que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou a água sai doce, ou a água sai amarga. Ou você é de Cristo, está do lado do reino dos céus, ou eu e você estamos trabalhando afinco para o reino das trevas. E muitas das vezes a gente está fazendo coisas que a gente não está nem imaginando que estamos fazendo tudo o que o diabo quer. Porque não oramos, não lemos a palavra. A Bíblia diz que nós temos que ser tardios em irarmos e falar. A Bíblia diz que quando a gente não tem o que dizer, a gente fica calado. Jesus disse: se alguém te bater numa face, tu tem que virar a outra face. Porque se alguém bater no teu lado da face, e tu for fechar a mão para bater no outro lado da face do outro camarada, o que é que nos diferencia das pessoas aí fora? Fácil não é, né? Porque para quem está falando aqui, o cara pode até imaginar: rapaz, o pregador é tão santo que já pode fazer um boneco de barro dele. Fácil não é. E nós vamos viver
passando por isso. O mesmo João, quando escreve a sua carta, em 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele é cirúrgico na sua carta. O texto mais claro do que isso, eu acho impossível. O texto vai dizer, 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, quando a gente canta, quando a gente se emociona, quando a gente diz que Deus falou ao nosso coração, e você olha para o irmão que está de lado, e o seu coração ferve com vontade de voar no pescoço dele, o texto está dizendo, mentiroso, é isso que você é. O texto aqui é claro. Como é que eu posso amar a Deus a quem eu nunca vi, e o meu irmão que está do meu lado, eu odeio ele? Vai muito mais além de sermos um. E sabe o que é o maravilhoso na igreja de Deus? É que todo mundo pensa diferente e gostaria de fazer tudo diferente de todo mundo. E a gente olha assim, e o que é que isso tem de bom? O que isso tem de bom é porque me treina a compreender como o meu irmão tem um olhar diferente do meu. E é isso que nos une. É igual um casal. Você, quando for casar, você vai ver que nem tudo é princesinha para cá e meu amor para lá quando você namorava. Os jovens casais aí, quem já está tarimbado no casamento, está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas a Bíblia diz que eles são um. São um. E isso é tão maravilhoso que testa a nossa paciência, testa a nossa perseverança, mostra o quão é duro o nosso coração. Às vezes a gente escuta uma repreensão, e a repreensão a gente não tem com os bons olhos. Mas depois você vai olhar assim e vai dizer, rapaz, o cara tinha razão. Eu já comentei isso aqui na sala das mulheres, e o pastor aqui, um dos que foi pastor aqui da igreja, o pastor Fernando Fernandes, eu estava no discipulado, e eu vim para uma escola dominical aqui de manhã, só que eu não sabia que era classe única. E eu nunca tive o hábito, também não estou condenando quem vem de bermuda para a igreja, ou quem vem com qualquer tipo de roupa. Enfim, nesse dia, eu vim de bermuda, chinela, como se eu estivesse indo para a praia. Aí sentei mesmo aqui na cadeira. E o pastor Fernando chegou aqui de manhã, de terno. Ele estava tão alinhado que parecia que ele ia consagrar alguém ao pastorado. Eu já fiquei aqui na frente mais por fora do que cego em tiroteio, mais perdido do que cego em tiroteio. E a primeira coisa que o púlpito estava aqui embaixo, e ele disse assim, quando você vai para uma audiência, de frente a frente com um juiz, iníquo, corrupto, que está ganhando dinheiro para julgar a causa de outra pessoa que não era para ser assim, você vai desse jeito aí? Aquela palavra entrou como uma flecha em mim, que em vez de eu absorver como ensinamento, eu criei ódio do pastor, né? Só que eu nunca tinha visto ele. E quando eu cheguei em casa, eu era novo convertido e eu conversei com o Jamil. Eu disse, quem esse camarada acha que é para falar do meu modo de vestir ou do meu modo de me portar? Primeiro que ele não é meu pastor. Ele no mínimo enlouqueceu. Eu em casa, para quem conhece o pastor Fernando, foi um dos fundadores daqui da igreja. E eu chegando em casa, o Jamil, não, tenha calma. E eu senti aquilo com raiva. No outro domingo, quando eu vim para a EBD, que eu peguei a roupa no guarda-roupa que eu coloquei, a primeira coisa que o Espírito Santo falou, ele lembrou o que o pastor tinha dito aqui. E eu não comecei a sentir mais raiva do pastor. Eu comecei a ficar com vergonha de mim mesmo, né? Até que teve um culto aqui, 1 ano depois, e eu com aquele engasgado querendo pedir perdão a ele. Eu disse, pastor, me perdoe, teve um dia aqui que o senhor falou,
E para mim eu fiquei bufando de... Inclusive eu falei isso até no púlpito, aqui no microfone, que ele quase que cai da cadeira ali. Disse, no dia que o senhor falou isso aqui, eu senti vontade de voar em cima do seu pescoço. Aí ele olhou para a minha cara assim. Eu disse, mas me perdoe, viu? O senhor estava certo. Estou aqui condenando nada de ninguém, cada um sabe de si. Mas em mim, como o Espírito Santo falou, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. E o texto aqui nos diz, voltando, que Jesus também nos deu, lembrando desse episódio, um grande mandamento. No próximo versículo, que é o 21, 1 João, capítulo 4, versículo 21, ele diz assim, ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. E aí, será que é fácil mesmo a gente cantar aqui que ama a Deus e dizer que amamos o nosso irmão? Será que literalmente mesmo somos um? Meus irmãos, a oração é uma coisa tão magnífica. Quando eu estava meditando nesse capítulo 17, é tão magnífico que Spurgeon vai dizer que quando você ora por alguém, você está dizendo àquela pessoa que ama em secreto, sem nem ele imaginar. Todos nós que estamos aqui somos fruto da oração de alguém. A gente nem sabe quem orou pela gente, mas a gente sabe que oraram pela gente. Às vezes você sai de casa na correria, com pressa para ir para a faculdade, para ir para o trabalho. Aí sua mãe, seu pai diz assim, meu filho, Deus abençoe. Você, tá bom, tá certo. Aí a gente nem pensa, né? Quanto nossos pais oram, quanto a igreja ora, o quanto a gente pede a Deus para que você vá em paz para qualquer atividade que você vai fazer e para o quanto você volta em paz. Às vezes a gente vai e volta tão cansado que a gente não consegue nem refletir todos os livramentos que Deus nos concedeu. E o mais interessante nesta oração sacerdotal de Jesus é que antes de mim e você nascer, ele já orava por nós. Você já imaginou alguém orar por você antes de você nascer? Olhe para o versículo 20 do capítulo 17. Já diz assim, ó: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Alguém estava aqui quando Jesus fez essa oração? Já estava incluso eu e você, e os que ainda vão nascer, já está incluso no pacote da oração de Jesus. E nessa mesma oração, ele pediu ao Pai, ele não pediu ao Pai divisão, ele pediu ao Pai união. Olha o verso 21, que é o tema, né, que a gente leu. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para as pessoas aí fora crerem que Jesus foi enviado por Deus, a igreja de Cristo tem que ser uma só. Porque se a gente vive aqui em contenda e confusão, cada um por si, cada um ache que tome seu partido, qual é a diferença da gente para as pessoas que estão aí fora? Não tem nenhuma. A gente tem que entender que não adianta a gente cantar, pular, pregar, se abraçar e estar com o coração cheio de ódio, de achar que somos os donos da razão, somos os donos da verdade e só quem está errado é o nosso próximo. Olha o versículo 22, o que ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos. E aí fica aquela pergunta: será que em nossas ações nós estamos glorificando o nome de Deus? Toda ação que eu e você faz, será que a gente pensa assim: o que eu vou falar, o que eu vou dizer,
o que eu vou rebater, será que isso glorifica o nome de Deus? Entenda uma coisa: todos nós que estamos aqui estamos enfermos. Todos nós aqui estamos doentes. Você não pode estar doente fisicamente. Fisicamente, você pode estar cheio de saúde. Mas a nossa alma, ela está doente. Porque o pecado não tem poder sobre nós. Ele não nos domina. Mas o pecado ainda habita no meio de nós. E quando você está doente, você vai para onde? Vai para o hospital. Lá no hospital você procura quem? O médico. E quando você vai para o hospital, onde o médico é o médico dos médicos, é ele que restaura a nossa saúde espiritual. Temos que entender que estamos em um processo de santificação. A santificação, ela é um processo. Um dia eu acerto, um dia você erra. Um dia eu erro, outro dia você acerta. No dia que eu acerto, eu não posso me sentir melhor do que você. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E a gente tem uma mania de se achar o dono da verdade. Ah, fulano errou, então esse aqui merece pena de morte. E no dia que você errar, você vai trazer essa mesma sentença para você? O versículo 23 diz assim, ó: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam o quê? Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Jesus está orando ao Pai, pedindo que nós estejamos juntos, aperfeiçoados em unidade. Aí a gente pergunta: se geramos contenda, alimentamos ódio, guardamos rancor, que diferença estamos fazendo? Na oração sacerdotal de Jesus, ele sabia quem iria lhe abandonar, quem iria lhe trair e quem ele iria negar. Ele sabia de tudo. Inclusive, quando ele orou por mim e por você, ele já sabe que nós iremos negá-lo. Ele já sabe que na primeira oportunidade de pecarmos, nós queremos pecar. E sabe o que um coração disposto a perdoar, ele faz? Preste atenção no versículo 24, que ele diz assim, ó: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Ele está rogando a Deus, dizendo: está vendo estes que me abandonaram, que disse que ia morrer junto comigo, que disse que ia estar comigo para o que der e vier. O meu desejo, rogando, orando insistentemente, é que esses que me traíram, onde eu estiver, eles estejam. E como é que a gente pode se achar indiferente um com o outro? O próprio Criador do universo, o desejo dele é que eu e você estejamos onde ele estiver, lá nos céus. Não temos noção do quanto somos amados por Deus. A gente não tem noção. Se João já não tinha como me explicar em João 3,16, nós não temos noção. Olha o versículo 25, o que ele diz, ó: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Aprove a Jesus olhar para mim e para você e abrir o meu e o seu entendimento, para que a gente pudesse compreender as verdades do Evangelho. Se o amor de Cristo está em nossos corações, para a gente concluir, não podemos dividir a igreja por conta de orgulho e partidarismo.
O meu orgulho e o seu fica para o quarto de oração, para a gente orar e pedir para Deus tirar. Jesus nunca teve orgulho nenhum. Muito pelo contrário. Ele lavou os pés de quem ia lhe abandonar e de quem ia lhe trair. Ele partiu o pão e entregou na mão de quem iria lhe trair. Por isso que nós temos que ser um. Para a gente concluir, eu já queria chamar a Eri aqui, que ele vai cantar um louvor. E perguntar a vocês: fofocar é pecado? Fofocar é pecado? Semear contenda é pecado? Ganância é pecado? Cobiçar é pecado? Idolatria é pecado? De tudo que a gente meditou nessa noite, lembre-se, Jesus não morreu para gerar divisão. Ele não morreu para isso. Ele não morreu na cruz para eu sentir ódio de você, para eu sentir inveja de você, para eu falar mal de você. Ele não morreu para isso. Existia um muro de separação. No exato momento em que Jesus é levantado na cruz, que ele diz assim: tetelestai, está consumado. O evangelista Mateus vai dizer que o véu de dentro do santuário ele rasgou do alto a baixo, no mesmo instante que ele morreu. Então ele veio para quebrar a parede de divisão. Ele veio para unir eu e você, para que eu e você sejamos um, como ele é com o Pai. E eu termino com as frases do saudoso, que já foi dito aqui, né? Charles Haddon Spurgeon, que diz o seguinte: olhe para a cruz e odeie o seu pecado, pois o seu pecado pregou o nosso amado no madeiro. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós.